Está no ar pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes do Torcida Paulista. Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na histórica Avenida Paulista 900, a 84ª edição do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos terceirizando com excelência. E de C Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Boa tarde, Igor Mendonça. Boa tarde, Ferreroni. Boa tarde, professor Marco F. Boa tarde, Marcão. Vou deixar para você anunciar o convidado especial que está aqui ao meu lado. Especialíssimo, com grande satisfação. É o Torcida Paulista se especializando em trazer convidados especiais, né? A semana passada muito especial para todos nós aqui. O seu Milton, na semana passada também, que foi muito especial. E boa tarde. Boa tarde, Marco F. Boa tarde, Ferreroni. Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Igor Mendonça. E boa tarde para o convidado X aqui. Meu amigo, boa tarde, Marcos Evair. Tem que falar aí. Boa tarde. Correndinho, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Marcos? Tudo. Boa tarde, uma satisfação incomensurável em recebê-lo. Com esse nome ele deve torcer para quem, hein? Aqui no Torcida Paulista. Mas hoje temos a grande satisfação em recebermos aquele que nós acompanhamos já há muitos anos, um dos nossos ídolos do jornalismo esportivo e, acima de tudo, um caráter único, incomparável. Boa tarde, Alex Miller. Boa tarde, Ferreroni. Um grande abraço para vocês. Abraço, Igor, professor. Com satisfação, uma alegria estar aqui. E eu estava conversando, né, na chegada aqui à Rádio Trianon, contando um pouquinho da minha história, porque esse estúdio aqui, essa rádio, tudo isso aqui faz parte da minha vida profissional, porque o meu primeiro emprego no rádio foi na Rádio Trianon. Né? O meu primeiro trabalho no rádio foi em 1996 aqui na Rádio Trianon. Então, para mim é uma alegria dupla estar aqui por vocês, que são grandes pessoas. O Ferreroni é um grande amigo. E por ser na Rádio Trianon também, que para mim é um lugar muito especial, que deu início à minha trajetória aí de quase 20 anos. A satisfação é toda nossa, nós que somos o nascedouro do Torcida Paulista, é o nosso amor ao futebol. Então nós não somos jornalistas, nós não temos a expertise que grandes nomes do rádio têm, e isso daqui é algo que nós fazemos com grande satisfação. E termos a oportunidade de laborarmos uma tarde ao lado de Alex Miller, realmente é algo que nos dá uma alegria muito grande. Agradecemos muitíssimo, Alex. Muito bem, meus amigos, avancemos. Valim, falemos do Santos Futebol Clube. Santos! Meu amigo Marco F., meu amigo Alex Miller, lanço duas questões aos ilustres integrantes da mesa de hoje. Vocês, primeira questão, vocês são a favor da volta de Ganso? Segundo, qual postura vocês entendem que deva ser adotada pela diretoria em 2016? Alex, por favor. Olha, o Ganso é um cara que todo mundo fala, se o Ganso voltar a jogar aquilo que ele jogava em 2010, é um grande reforço. O Ganso é um cara que teve problemas clínicos evidentes, problemas no joelho, problemas sérios que dificultam realmente a carreira dele. Né? Não é fácil para o Ganso ser cobrado. Eu me colocando no lugar dele, ficaria também numa situação difícil, porque ele é cobrado para mostrar aquilo que ele mostrou no começo da carreira, quando ele aguentava mostrar aquilo. Hoje ele não aguenta mais, o corpo dele não, infelizmente, ele é jovem ainda, mas ele não tem mais a possibilidade de fazer o que ele fazia em 2010. Ainda assim, eu acho o Ganso um jogador muito bom, acho um jogador útil, acho que ele tem momentos de instabilidade, momentos de queda, momentos de sono, mas de uma hora para outra ele enfia uma bola que poucos enfiam. Eu gosto do Ganso, eu acho um cara inteligente e acho que é um cara que seria importante para um time contar. Eu só não acho que o Santos seria um bom lugar para ele retornar
também pela sombra do passado, por tudo que ele já fez lá. Acho que a torcida ficou meio queimada com ele pela forma como ele saiu, né? E acho que ele não conseguiria ter a paz necessária para mostrar o mesmo futebol que ele mostrou, porque ele nunca mais vai mostrar aquele futebol. E Alex, ainda mais que provavelmente ele seria o substituto do Lucas Lima. Do Lucas Lima. Que está numa fase maravilhosa. É difícil, né? Não só ele teria que voltar a jogar o que ele já jogou. Ele vai concorrer com o velho Ganso e com o atual Lucas Exatamente. Lima. Né? E mudaria o estilo de jogo do Santos. Completamente. Completamente, porque você pega um Lucas Lima que... dinâmica, agilidade, incisivo, habilidade, né? tudo, né? Tudo. E é completamente o oposto do que é o Ganso hoje. Eu acho que aquele Ganso, pelo que você me falou agora, quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver. eu acho que ele não repete mais aquelas atuações de 2010. Eu vejo assim, o que o Tite faz com alguns jogadores, o Dorival faz com alguns jogadores no Santos, né? Então talvez o Dorival fizesse ele jogar ou não? Olha, ele pode até posicionar o Ganso de uma maneira diferente, ele pode tentar fazer um trabalho até psicológico, né? Mas o corpo não responde mais ao que ele pensa. Não dá, tem limitações. A gente sabe disso. Isso não aconteceu uma situação semelhante com o Renato Augusto? Renato Augusto, logo após o título, na quinta-feira, ele falou que ele imaginou que nunca mais iria jogar em alta performance. Que ele imaginava, falou, olha, eu imaginava que a minha limitação física faria com que o meu rendimento fosse inferior. Será que um tratamento adequado, não colocando sob suspeição o Departamento Médico de São Paulo, que não é do São Paulo. Do São Paulo, porque nós não temos nem capacidade de valorarmos essa questão. Mas será que um tratamento adequado não poderia recuperar? Porque o Renato Augusto aconteceu algo semelhante, né? O Renato Augusto, ele era um cara marcado por... ele era muito parecido com o Valdívia, o Renato Augusto. Tinha qualidade, mas não conseguia ter uma grande sequência de jogos. Toda hora ele estava machucado. De vidro, né? Né? Chamavam de canela de vidro no Corinthians. Quando veio. O Renato teve muitos problemas musculares também. O próprio Pato, né? Antes de vir para o Corinthians, ele na Europa, sim. Ele tinha problemas sérios de... É que em relação ao Ganso, eu não sou médico para falar, mas eu tenho informações de pessoas que já avaliaram o Ganso, de que o caso dele é meio que irreversível. Ele tem problemas seríssimos no Ele tem quantos anos, Alex? O Ganso me parece que tem 25, 24. É muito novo, 25, né? É a idade do Neymar, mais ou menos. Exato, 24 anos, uma coisa assim. Né? Novo, né? Novo. Mas, pela informação que eu tenho, o problema do Ganso é um pouco mais sério do que o normal, do que uma coisa assim que ele pode se recuperar e voltar a ser como era antes. É típico caso que é meio irreversível o que ele Mas teve. Quando o Santos vendeu para o São Paulo, já não estava jogando mais aquela bola. Não, e daí já estava machucado, já estava estourado, né? Já tinha machucado. Então, e agora como... até tem que... 26 já. 26. Que estava aquela discussão que ele estava afastado, se recuperando, ganhava menos que o Neymar. Ou seja, quando ele foi vendido, ele já tinha sofrido aquela contusão séria, né? Mas Ferreira, lá em Santos, né, cortando um pouquinho o assunto... Você mora em Santos, né? Mora em Santos. Inclusive, perdão, até o Marco F ele não pode deixar de falar, porque ele nos custa muito caro. Então ele Hoje, fica... por exemplo, tinha Operação Comboio, Alex, eu vim de helicóptero. Ele é bancado... da torcida paulista. Então, aliás, não sei como que te trouxeram aqui, mas quando você for embora, seja exigente nos pedidos, porque... É mesmo? O Ferreirone tem. Não precisa pedir carona na Paulista? Não, ele tem dinheiro. Esse cara tem dinheiro. Beleza. Tenho R$20, mas enfim. Mas pois não, Marco. Eu acho que o torcedor santista sensato, o Alex frequenta estádios muito mais do que nós, conhece bem as torcidas. Os bastidores. Os bastidores, né? O santista é um cara que vive num mundo, acho que fora da realidade. Não, e falando sério, porque dava-se como certo a classificação do Santos pelas duas vias para a Libertadores, né? Que o Santos ganharia a Copa do Brasil e entraria pelo G4. Eu acho que existe um risco razoável do Santos não ir para a Libertadores, né? Por isso que o jogo de amanhã com o Curitiba é um jogo complicado, porque o Santos não consegue jogar bem fora, né? E eu acho até o efeito psicológico para o jogo de quarta-feira com o Palmeiras. Se o Santos não ganhar amanhã, eu acho que a coisa começa a ficar complicada. E o Dorival, ele já avisou, né, que vai poupar. Putz, mas poupando jogadores... E reclamou também pelo fato do Palmeiras jogar no sábado à noite e o Santos no domingo à noite. O erro todo começou quando a diretoria do Santos que pediu, que adiou esse jogo. Quem mandou? O Santos já poderia estar comemorando a primeira vitória no jogo de ida da final.
Tinha tudo, porque né, cara? naquele momento estava atropelando. Não que não possa atropelar na próxima quarta-feira. Acho que até é a maior probabilidade de acontecer. Atropelar não, Alex, né? Eu acho que pode ganhar. Ganhar o jogo. Não, ganhar o jogo. Mas naquele momento, o Palmeiras não tinha tido tempo para treinar, para fazer nada. Não sei também se não adiantou muita coisa, porque contra o Atlético Paranaense não mudou muita coisa também. Mas de qualquer forma, o Palmeiras teve um tempo aí para respirar, para descansar, para recuperar o Arouca, que é um cara importante para o meio-campo. Fundamental. Naquele dia o Arouca estaria vetado, agora o Arouca já está recuperado e vai jogar, né? E o Arouca é importante para esse time do Palmeiras. Não, e outra coisa, o Santos pela primeira vez, fazia muito tempo que o Santos não venceu na Vila. O Santos empatou com o Flamengo, quer dizer, não só vai ter esse jogo com o Curitiba que é complicado, como vai jogar com o Palmeiras já tendo um resultado não tão bom na Vila. Na Vila, né? Dois jogos sem marcar gols, né? Então, eu sou talvez o mais cético dos torcedores aqui. Quando todo mundo falava que o Corinthians já era campeão, eu esperei o Corinthians ser campeão para. Na sua opinião, agora já podemos. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. Mas eu acho essa história do Santos ganhar tudo também não é assim não, viu? Né? A gente que é um pouquinho mais velho aí, o futebol não dá pra gente ninguém ganha na véspera. Mas é bem legal, né, acontecer isso com o Santos agora, porque você dá um pouco mais de gás. O quê? Perder tudo? Perder, mas ficar nessa suspeita, assim, de, pô, será que vai? Novamente, já tivemos problema há 2 programas atrás. Segurança teve que entrar. Que coisa, uma das torcidas uniformizadas ficou esperando o Igor Mendonça lá embaixo e tal. Mas hoje a gente tem o Marcos aqui. O Marcos é o nosso segurança. O Marcos Evaí tá segurando. Ele veio, exatamente. Marcos Evaí, você tem nome de craque. Na sua opinião, você acha que o Santos... qual que é o atual estágio do Santos em relação à final com o Palmeiras? Você como palmeirense, você está tranquilo? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que na Vila o Santos vai um pouco melhor do que no Allianz Parque. Puxa vida. No Allianz eu acho que o Palmeiras massacra o Santos. Nino D'Angelo, eu acho que sim. Isso, cara. Todo respeito. Não tá louco, não. Saiu uma forma de falar. Os últimos jogos, as últimas hoje, dia de hoje, no sorteio saiu o seguinte. Aquele primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, pelo amor de Sabe Deus. pelo que eu torço? Hoje, o Palmeiras, ninguém fala, né? Mas o Palmeiras vai jogar hoje. Tem jogo hoje, mas não vale nada. Joga Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque às 7h30. O Mano Menezes. De segunda a sexta-feira. E o Natan vai ser titular hoje, porque o Jackson foi expulso. E os outros zagueiros devem estar com verme, com lombriga, não serve pra nada. O técnico não tá mais colocando. Vitor Ramos nem relacionado é mais. O Leandro Almeida foi contratado do Curitiba, mas parece um ex-jogador. Ou parece que nunca foi jogador. Então o Natan, que vinha sendo sempre a última alternativa para a zaga, vai jogar hoje. E eu espero que ele faça uma grande partida para que ele possa ganhar uma chance com o Marcelo Oliveira e jogar, porque o Natan já mostrou ter valor, já mostrou capacidade. No time do ano passado, em que o Palmeiras quase caiu e teve um dos piores times da sua história, o Palmeiras teve no Natan uma das poucas coisas que se salvaram durante o campeonato. De repente ele caiu em desgraça com um técnico novo e não teve mais oportunidade nenhuma. A única chance que ele teve foi contra o Curitiba, lá em Curitiba, jogando de lateral direito. E aí vai exigir o quê do cara? Ele é zagueiro, não é lateral direito. É o Arana do Palmeiras, né? O Natan virou o Arana do Palmeiras. Mas, Alex... Aí deu Santos, né? Vamos de Santos! Correndinho! Correndinho, Santos! Muito bem. Mas também bem rápido. já falamos muito do Santos. E qual a postura que a diretoria do Santos você entende que deve adotar em relação a 2016? Porque o Santos... De contratações, assim? Quer dizer, como que vai organizar? Porque o Ricardo Oliveira também, ele não deve ter vida longa, né? Não, mas renovou, né? Não, Pro ano que vem, sim, né? Mas 35 anos já... Mas ano que vem aguenta, Mas hein? é o cara que é o atacante do Santos. O Santos sente falta, hein, meu? O quê? Sente falta do Ricardo Oliveira. Não, mas o os Ricardo dois Oliveira- últimos jogos 0 a 0. No Brasil é um dos melhores. O problema do Santos pro ano verdade. que vem vai ser segurar o Gabriel e o Lucas Lima. Não segura, Alex. Eu acho que pro fim do ano agora, nessa janela do fim do ano, que nem é a janela mais forte da Europa, Já mas vai. um deles ele já perde. Eu acho que ele não segura. Não vai ficar por muito tempo. Acho que o Gabriel até tem mais chance de ir embora nessa primeira janela. E o Lucas Lima, talvez, se mantiver o ritmo até o meio do ano que vem, talvez ele possa conseguir uma transferência bem importante. O Gabriel é um daqueles jogadores que o Barcelona tem prioridade, Tem prioridade. né? Mas será que tem negócio com o Barcelona? Ah, Depois dessas confusões, esse Então, rolo? é difícil, né? Porque aí o Santos, ele pode negociar com outra equipe?
Só se o Barcelona liberar. Após encerrar o período de preferência. Então, ou o Barcelona abrindo mão da preferência. Exato. Não, abre mão. Pode negociar com outro. E acaba agora, acho que a suspensão do Barcelona, né, de contratação de nessa jogadores. janela já é possível. Nessa janela acho que já pode. Então aí vai ficar nessa, porque o Santos eu acho que já deve ter nas mãos várias propostas pro Gabriel. Tanto é que ele já rejeitou uma da Turquia, né? Fez muito bem. Ele, o Lucas Lima também fez muito bem de não ter ido pro Porto. Mas eu não acredito que os dois fiquem não para 2016. Eu acho que até o meio do ano que vem tem chance de ficar. Mas eu acho que é o máximo. Depende também da classificação ou não para Libertadores, né? Talvez. Né? Se for para Libertadores. E esse moleque joga bola, hein? Esse Gabigol. Joga. É que você não viu ainda Marcos Evair. Mas muito bem. Meu amigo Valim, falemos agora do São Paulo. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Meu amigo Igor Mendonça, com oferecimento de Cleaner, do amigo Carlos, a número 1 em restauração de fachadas. O que você pode destacar de mais importante do São Paulo? Vou lançar 3 motes. Primeiro, quem deve ser o substituto de Doriva? Segundo, quem você acha que deve sair para o bem do São Paulo em 2016? E quem chegará na Libertadores? São Paulo chegará na Libertadores? O São Paulo me surpreendeu nesse último jogo. Eu não acreditava que o São Paulo vencesse o Atlético Mineiro. Foi bem, parece que a paz voltou, né? O que tudo indica é que quando o Milton técnico... Cruz, ele tem um controle sobre a manha, né, com os caras lá, né? Lembra um pouco a forma como o Tite consegue extrair do jogador aquela força, e eu acredito que ele conseguiu dar uma sobrevida para esse São Paulo. Quais são os jogos de São Paulo agora? Ele joga com o Corinthians amanhã? Corinthians, eu tô sem a tabela. Não sei de aqui. cor, não. Vamos apelar aqui. Vamos verificar. Mas eu sei qual é a tabela, mas é que o Igor quer falar uma coisa que é imprescindível de ser externada nesse momento. Pois não, Igor? Então, quanto o técnico, tava tudo certo dizem, né, que tava tudo certo com a Aguirre. Mas o Aguirre acertou ontem. Com a China, né? Não, com o Garrafa. Mundo árabe, né? É. Mas aí surgiu uma conversa que ele daria pro São Paulo um tempo até domingo para responder. E de novo? Então. E aí fica nessa de vem ou não vem. Eu não sei, eu tinha quase como certo, por informações, de que ele acertaria mesmo com o São Paulo. Mas depois dessa, e é difícil, né, Alex, você bater de frente com o pessoal do mundo árabe. Difícil bater de frente com o Chulapa, isso daí, o resto é... Na questão financeira, eu acho que é bem difícil mantê-lo, ou tentar contratar. Não, se for pelo dinheiro, esquece. Disputar, né? Com dinheiro não dá, você pode disputar com ambição profissional, com objetivo profissional. Aí você pode falar, você vai para o Catar para ganhar mais dinheiro, mas aqui você pode ir para uma Libertadores, você pode ter uma projeção diferente, você pode... É o que segurou o Jadson no Corinthians, por exemplo. Por exemplo. O que trouxe o Tite, que o Tite estava no Mundial, né, em 2010. Também. 2011. Gente, os jogos do São Paulo. São Paulo joga com o Corinthians, depois joga com o Figueirense em casa e termina jogando com o Goiás fora. Ganhável e olha, os 3. Eu acho que o São Paulo é capaz de ganhar os 3. Não, o Corinthians vem em ritmo de festa. Então, acho que o São Paulo ganhar os 3, classifica. Claro, tá na frente, né? Tá na frente. O São Paulo tem uma tabela... Seria um final vitória, surpreendente para todo o tumulto que o São Paulo vive. Cala a boca pra muita gente. Mas essa foi de fundamental importância, essa vitória contra o Atlético Mineiro. Porque se perde, não estaria no G4. Né? Marco F também entende que foi de vital importância. Eu não sei o porquê, mas ele também entende que essa derrota do Atlético Mineiro foi de vital importância. Será, né? Mas Doriva Doriva Miller. Só isso? Alex Miller. Quem será o substituto de Doriva? Cara, acho que nem o São Paulo sabe ainda. Nem os dirigentes sabem. Acho que eles estão batendo cabeça, estão conversando, estão entrando em contato, estão confabulando. O Eduardo Batista é um bom nome? Eu acho que o Eduardo Batista poderia até ser um bom nome, mas eu não acho que seria o nome que foi traçado como perfil pela diretoria do São Paulo. Eu acho que a diretoria do São Paulo está querendo um cara já mais consagrado, um cara
de mais peso, um cara que chegue já com uma estampa de um técnico vitorioso, já com títulos na carreira. Eu acho que o São Paulo está atrás disso nesse momento. Paulo Autuori, sempre um cara que aparece no São Paulo quando tem mudança de técnico é o Paulo Autuori. Nunca é, mas é um dos cogitados sempre, né? O Cuca é um cara que ganha muito dinheiro na China, mas que já teria demonstrado uma vontade de retornar ao Brasil. Então ele seria um desses casos que ele abriria a mão de dinheiro para voltar ao futebol brasileiro e retomar a sua carreira aqui no Brasil, né? Já está milionário, não precisa de mais dinheiro, quer dizer... Ganha 4 milhões por mês, né? Eu não gosto... Não, mas tem imposto, Ah, diminui. bom. Então coitado. Diminui, não é, também não vamos... Coitado. Deve ser difícil viver com 3 milhões por mês. Tem que pagar plano de saúde. Horrível. Tem razão. Mas são esses nomes, não vai fugir muito disso. Cuca, Autuori, o Diego Aguirre estava sendo cogitado aí, mas eu acho que o São Paulo vai em cima desses aí. Não vai fugir. O Autuori é um retrocesso, hein, meu? E o Muricy, por que não? Já pensou, cara? Muricy quer voltar a trabalhar, cara. Mas será que o Muricy tem saúde para trabalhar? Ele quer, ele falou que já está recuperado. Ele passou esse ano inteiro sem fazer nada. Estágio, né, no Barcelona? Foi lá no Barcelona, está motivado para voltar ao trabalho. De repente é um lugar que ele conhece e gosta, e com a diretoria que ele tinha relação antes, né, com o Leco. De repente poderia ser uma alternativa a ser pensada, pelo menos. Mas a relação dele com o Leco não é boa. Não é tão boa. Mas quem apoia o Leco é quem é amigo também do Muricy lá dentro. Quer dizer, o Muricy é amigo de praticamente todo mundo, né? Só o Aidar que conseguiu arrumar problema com o Muricy. E com o Rogério. Com o mundo, né? Com o mundo tricolor ele arrumou problema. Brincadeira com o Rogério, não... Óbvio que é uma brincadeira, que o Rogério está acima de qualquer... Tô fazendo uma brincadeira aqui com o Rogério não arruma encrenca com ninguém. Você está falando do Rogério Ceni? Não, o Rogério Vidal. Vidal, né? Rogério Vidal. Agora, o Rogério Ceni, ele vai jogar antes de parar ou não? Vai ter o jogo do dia 11, né? Então, esse é o Figueirense, é o penúltimo jogo. Não, é um posterior, né? Já tem um jogo pro dia 11 de dezembro marcado, um jogo de despedida, um jogo de festa. Mas será que ele joga alguma partida? Não sei. Só tem mais uma. Só contra o Figueirense. Depois, no Morumbi, né? No Morumbi. Depois a última contra o Goiás. Eu acho que contra o Figueirense ele vai jogar. E será que ele não quer jogar amanhã? Não, porque ele é o goleiro mais vazado da história do São Paulo contra o Corinthians, tem 95 gols. Vai que ele toma 5. Quer dizer, se ele entrasse em campo e tomasse 2, ele ficaria bastante em dúvida. Não ele, não colocando sob suspeição o caráter dele, que está acima de qualquer suspeita. Mas o fato é que 100 gols, nenhum goleiro tomou 100 gols de algum time, né? E ele já tem 95. Muito bem, meus amigos. Mais alguma... Você gostaria de acrescentar algo, meu amigo Marcos Evair? Muito bom. Valim, falemos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras. Quando sujo ao viver de imponente. Agora não precisa ser tão no pique, pode ser um pouquinho mais demorado. Alex Miller, ele teve que se ausentar do estúdio. Por favor. Nos próximos 15 minutos ele não estará presente. Mas o Palmeiras, do nosso amigo Padre William, do Carlos da Eli Contabilidade, do Walter, da editora AGWM. Do Cláudio Provazzi. Cláudio Provazzi que mandou abraços aqui ao Alex Miller. Grande, Cláudio. Alex, bom, quando falamos em Palmeiras, eu não sei porquê, o WhatsApp fica pululando aqui, mandando perguntas à sua pessoa. Primeira pergunta, Alex. Correndinho. Marcelo Oliveira deve permanecer em 2016? Olha, o Marcos Evair já falou que não aqui. Marcos Evair. Seguinte. Sinceramente, eu esperava muito mais do trabalho do Marcelo Oliveira quando ele foi contratado. Um cara que fez o que fez no Cruzeiro, ele poderia já ter tirado um pouco mais de qualidade desse elenco do Palmeiras. O Palmeiras, para mim, não teve progresso praticamente nenhum da época do Oswaldo. Ele não conseguiu montar um time com um padrão de jogo, aquele time que todo mundo se conhece. Claro que ele teve os problemas de lesão com o Arouca, com o Gabriel, né, com esses jogadores todos aí. O Cleiton Xavier, que seria uma alternativa interessante.
Cleiton Xavier tem problemas para voltar a jogar. Estranho. Problemas extracampo. Não vem muito ao caso, mas são problemas extracampo também que atrapalham o Cleiton Xavier para voltar a jogar. Então, mas tirando isso, eu acho que ele tem material humano nas mãos para fazer o Palmeiras jogar melhor. E ele não está conseguindo. O Palmeiras não está jogando bem, insiste em dar chutão da defesa para o ataque, o meio-campo fraco na armação, a zaga frágil demais, tomando um gol atrás do outro de cruzamento, erro de posicionamento, erros bizonhos às vezes dos zagueiros do Palmeiras. O Vitor Hugo, que é o menos pior contra o Vasco, parecia que estava bêbado no lance do segundo gol ali. Ele trançou as pernas e caiu sozinho, ele nem entrou e fez o gol. Assim, são detalhes que a gente percebe no time do Palmeiras e que demonstrariam até falta de treinamento, se a gente não estivesse acompanhando o dia a dia. Ele treina, ele trabalha, mas não consegue extrair, não consegue ter aquele algo a mais que um técnico diferenciado consegue fazer com o elenco. Então, assim, se o Palmeiras não for para a Libertadores, se o Palmeiras não for campeão da Copa do Brasil, eu não só acho como o Palmeiras vai trocar o Marcelo Oliveira. Não só acho que deve, mas acho que vai trocar. Fato. Eles já estão falando do Jorginho, né? Agora, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, fica um pouco mais delicada a situação de você trocar o técnico com alguém que acabou de ser campeão e levar o time para a Libertadores, né? Você vai justificar o quê? Fomos campeões da Copa do Brasil, fizemos uma participação razoável no Brasileiro, estamos na Libertadores, mas vamos trocar o técnico. Eu acho que a situação do Palmeiras agora é parecida com a situação do Corinthians na Copa do Brasil, lá quando o Corinthians foi eliminado do Santos. Nunca ninguém vai admitir que o Corinthians não quis se classificar, entendeu? Até seria leviano dizer isso, porque é um desrespeito ao Santos. Mas que o Corinthians não se empenhou para se classificar na Copa do Brasil é fato. E eu acho que o Palmeiras está levando o Campeonato Brasileiro de qualquer jeito. E eu dizia aqui antes do programa, eu acho que o Palmeiras surpreende o Santos na Copa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras, o Santista considera como favas contadas o título. O Palmeiras, na minha opinião, vai ser campeão. Você que mora em Santos, lá você está sentindo o clima do já ganhou, é isso? Já ganhou direto, quer dizer, o pessoal lá brincando, olha, vocês estão comemorando agora, eu sou corintiano, vocês estão comemorando agora, mas fica tranquilo que daqui uma semana a gente comemora. E isso não é não são dois, são várias pessoas dizendo a mesma coisa, né? Então, Alex, repito, quer dizer, você que tem muito mais contato com torcida do que a gente, o Santista, ele delira, né? O Santista, ele vive em outro mundo. O Santista vive na época do Pelé mesmo, né? Um time muito bom, mas não é um time normal, que o Palmeiras pode muito bem vencer. Essa parada estratégica foi melhor que 79 Corinthians e Palmeiras. Ah, né? foi. Porque se em 79 o Palmeiras era hiper favorito, o Santos estava voando, né? O Santos estava voando, né? Quer dizer, e o Santos não tem feito boas apresentações depois dessa parada aí de 12 dias. E eu acho que o Palmeiras tem que aprender com a derrota do Corinthians e do São Paulo. Quer dizer, o Corinthians e o São Paulo perderam a classificação na Copa do Brasil lá. Né? Então, de algum modo, o Marcelo Oliveira é um técnico inteligente, quer dizer, armar o time para não perder. Né? Para não perder de jeito nenhum lá. Se fizer um golzinho... Não tem isso Não tem, na final não tem. Não conta o gol fora, né? E, meus amigos, qual que é o balanço do Palmeiras 2015? Que o Palmeiras terminou o ano passado inaugurando uma das mais belas arenas, com a torcida entusiasmada com a nova casa e muito preocupada se iria ocorrer a mantença ou não na Série A. E o time que mais contratou talvez no mundo, eu acho que nem o time da Arábia contratou mais do que o Palmeiras. Foram 25, né? Quer dizer, então, o time que mais contratou no mundo e teve um vice-campeonato paulista. Quer dizer, qual que é porque uma questão que eu gostaria de trazer à tona aqui é o seguinte, não é só resultado, é a questão, se você contrata muito, tem um custo. Tendo um custo, quer dizer, qual o passivo que vai ficar para o time? Quer dizer, vocês entendem que este ano, em termos de gestão, não vamos ter uma visão imediata, vamos ter uma visão mais ampla. 2015 foi um ano bom para o Palmeiras? Eu acho que foi um ano de reconstrução do Palmeiras, né? Eu acho que o time até chegou num lugar razoável no Campeonato Brasileiro, não vai chegar a lugar nenhum, mas é longe de passar susto. Esteve né? próximo do G4 muito tempo. Esteve no G4, né? Não há muito tempo.
E o Paulo Nobre, ele apostou num tipo de gestão, até certo ponto arriscada, porque no ano passado ele quase caiu. Por muito pouco o Palmeiras não caiu para a Série B. Muito pouco. Por muito pouco. O Santos salvou o Palmeiras, né? O Santos salvou, né? E não sei se foi um risco calculado, mas se foi risco calculado, foi calculado errado, porque o Palmeiras dependeu de outro para não cair, né? Mas isso acabou dando um poder para o Palmeiras de reserva financeira. O Palmeiras conseguiu saldar muitas dívidas, conseguiu atrair os seus patrocinadores masters, que quase conseguiu despejar agora com a bobagem entre as dívidas do Palmeiras, com a camisa da Parmalat que eles queriam fazer agora. Uma insanidade, uma coisa completamente infantil, ridícula, que foi cogitado no Palmeiras. E com razão a patrocinadora se rebelou e falou poucas e boas. Mas o Palmeiras conseguiu montar, com o advento do estádio, com o sócio-torcedor, o torcedor comprando a ideia do novo estádio, lotando o estádio, mesmo com ingresso abusivo, preço do ingresso abusivo, né? O Palmeiras conseguiu um conjunto de coisas que fez com que financeiramente o time ganhasse esse poder para contratar, para reforçar e para pensar alto. E a gente sabe que se o Palmeiras for para a Libertadores, ano que vem os investimentos vão ser altos. O Palmeiras aí sim o Palmeiras vai montar um time para ser campeão, mesmo. Isso é informação também. E você acha que vai ter uma limpa nesse elenco? Não digo uma limpa, a base é essa. O que vai ter acho que uns 3 ou 4 jogadores de nível top serão contratados. Nível top é o quê? Nível seleção? É nível seleção. Ou podem não estar na seleção, mas... Um Ralf, por exemplo. Jogador de nível, jogador importante, jogador que poderia... Exato. Não que sejam eles. Claro, mas só um jogador que talvez não seja tipo. selecionável nos dias atuais. Por exemplo, atuais. um nome que eu já escutei que interessa ao Palmeiras é o Everton Ribeiro. Jogou muito bem no Cruzeiro. Tá no mundo árabe. Tá no mundo árabe e o Palmeiras estaria já trabalhando para trazer o Everton Ribeiro, que é um cara importante, um cara que no passado foi um dos pilares da conquista do Cruzeiro, né, no bicampeonato brasileiro do Cruzeiro, né? Então o Everton Ribeiro então jogadores desse nível, desse tipo, desse porte. Para pegar 10? Seria, né? Tem que benzer aquela camisa, hein, meu? Pode jogar com a 20. Tem que benzer aquela camisa, porque tem alguma coisa estranha. Igor, a gente falava aqui a semana passada que eu acho que o principal, se eu fosse palmeirense, eu acho que o palmeirense voltou a ter orgulho de ser palmeirense. Eu acho que o palmeirense é fanático igual o corintiano, quer dizer, nunca se deixa de ter orgulho do seu time, mas eu acho que o palmeirense voltou a ter satisfação de usar a camisa, né? Eu acho que esse foi um ano muito positivo. Foi. E eu acho que seria assim esquisito, difícil que o Palmeiras emplacasse no primeiro ano. Por isso que eu, né, pessoalmente, sou contra a saída do técnico. Eu acho que ele pode ter errado, mas se você analisar os últimos campeonatos do Corinthians, foram sempre depois de fracassos. Né? Mas olha... Primeiro ano da Parmalat, né? Eu ia falar exatamente isso, Veroni. O negócio é o seguinte, a Parmalat entrou no Palmeiras em 92. 91, né? 91 para 92. 91 perdeu o campeonato pro São Paulo, não foi? Não, em 92 perdeu. 92. E o técnico era o Otacílio Gonçalves. Então, o Palmeiras pegou uma base de 92, pegou o que deu certo em 92, que era o ano da montagem, como está sendo esse agora, né? Manteve a base, os principais jogadores ficaram, e para o ano seguinte, em 93, contratou craques e contratou Vanderlei Luxemburgo, que era um técnico que já estava despontando como um técnico que seria um dos melhores, como foi. Né? Foi a peça principal. Então eu traço um paralelo bem fiel em relação ao que aconteceu com o Palmeiras. Não, fiel não, vai. Bem avante. Paralelo bem avante. O que aconteceu em 93, entendeu? Fiel não dá. Assim, então, o Palmeiras está nesse nível de pensamento, de montar um time para ser campeão ano que vem, né? E não sei se o Marcelo Oliveira seria o Otacílio de 92. Essa é a minha dúvida. Talvez venha alguém mais... Até fisicamente são parecidos, né? É verdade. Não é? Mas o Palmeiras, ele é um rolo compressor, né, de técnicos. Se você pegar... Até o Tite já passou por lá. O São Paulo é mais, né? Ultimamente São Paulo, né? Mas o Palmeiras, os bambambãs comandaram o Palmeiras nos últimos anos. Todos os melhores técnicos passaram pelo Palmeiras. Filipão, Muricy, Vanderlei... O Tite que saiu... Tite há muito tempo. Foi até agredido. Foi até agredido, né? O Tite não deram tempo para ele trabalhar também.
É que o Tite não era o Tite, né? O Tite virou o Tite, o grande Tite no Internacional. Sem dúvida. Quer dizer, então no Grêmio ele teve um bom trabalho, daí trabalhos intermediários. O auge viria depois. Foi 2008. Será que não foi em 2011? Não, mas aí já era o auge. Porque, então, e aí mas você ele pega... virou um grande técnico. Quando ele passou no Palmeiras, ele não era uma pessoa... era top. Sim. Exatamente. Não era top. Né? Deixa eu mandar um abraço para alguns ouvintes. Por favor. Estão nos escutando, porque eu coloquei no meu Twitter, no meu Facebook, eu estar aqui. Nossa audiência hoje vai ser muito maior. Tem muita gente que mandou mensagem aqui dizendo que estaria ouvindo, né? Que sempre me ouviram e estão me ouvindo agora aqui também. O Antônio Ângelo Tellini, que é pai da Bárbara Tellini, que é repórter da Band News FM, né? Que trabalhou comigo todo esse tempo aí, enquanto eu fui narrador na Band News. O Marcelo Vladimir Correia, o André Rodrigues, o Darcy Amador, o Alfaiate Tomazini, o Alfaiate dos Craques, está ouvindo a gente também, o Alexandre Brusarosco, o Darcy Amador já falei, o Marcos Faber já falei, Padre Maurício, tanta gente que manda mensagem aqui, tem um no Twitter que mandou aqui também, que agora eu troquei pro Facebook, deixa eu colocar no Twitter aqui, só para pegar o nome dele. Pouca gente gosta do Alex Miller, né? Eduardo Jimenez, desculpa, Eduardo. Eduardo Jimenez ouvindo a gente também, grande abraço para todos vocês, e obrigado pelo carinho. Sérgio Borsari também está ouvindo a gente. Eu gostaria de mandar alguns abraços. Milton Ferreroni, João Ferreroni, Raquel Pedro Ferreroni, João Ferreroni. Então, vários Ferreroni. Maria Jocelina, deve estar ouvindo. Grande Jô. Mas muito bem. Marcos, você que é um pequeno palmeirense, nós estávamos ouvindo hoje a narrativa de um torcedor palmeirense que ficou emocionado quando naquele jogo Palmeiras 4, São Paulo 4 no Pacaembu, entrou de mascote ao lado de Emerson Leão. E esse personagem já é um homem adulto e ele continua ainda se emocionando com as questões alviverdes. Esse ano foi um ano especial para um pequeno torcedor do Palmeiras como você? Foi especial comparado com o ano passado, que estava muito ruim. Esse ano já deu uma boa subida, que deu uma subida porque está reconstruindo o time, né? Contratou 25 jogadores. E quando que você vai estrear no Palmeiras, Marcão? Não sei. E Marcos, me diga uma coisa. Você, esse ano, o palmeirense recuperou a autoestima. Quando você ouve o Alex Miller falando que o ano que vem pode ser um ano tão bom como foi a era Parmalat, isso deve inflamar de alegria o coração de um pequeno torcedor, não acontece isso? Sim, muito. Muito bom. Isso é bacana porque a torcida do Palmeiras ela está tendo o tratamento. A torcida paulista começou ano passado, Alex, e alguns integrantes da torcida do Palmeiras que vieram aqui e eles ficavam se lamuriando. E nós, que somos torcedores de outra agremiação, lamentávamos esse fato. Porque o Palmeiras é muito grande. Quer dizer, então, confidenciava ao Alex que o meu temor em relação ao Palmeiras, que o Palmeiras, em relação ao meu time de coração, que é o Corinthians, sempre tem um êxito muito grande. Mas o Palmeiras forte é algo muito importante. Alex, você que é uma pessoa que conhece um pouco do Palmeiras, gostaria de acrescentar mais algum aspecto que não podemos deixar passar em albis do Palmeiras no programa de hoje? Não, eu queria saber do Marcos Evaí por que ele é palmeirense. Não sei por que você escolheu esse time. Tinha escolha, Alex. Ué, não entendi. Por que você é palmeirense? Porque ele quer comer, né? Palmeiras. Mas por quê? Porque eu amo. Quem te ensinou isso? Você? Agora valeu o dia. Nossa senhora. Valeu o dia. Eu queria saber uma coisa. Você não sabia disso, né, galera? Eu não sabia. Livre espancada à vontade, né? Mas enfim, muito bem. Meus amigos, falemos agora do Esporte Clube Corinthians Paulista. Meu Deus! Corinthians! Ter tido a oportunidade de viver boa parte e o mais importante período da minha vida dentro do Corinthians foi algo extraordinário para a minha formação. Estive no Corinthians entre 79 e 84. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião
é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não têm voz nunca, nesse caso tem. Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar. Quer dizer, a torcida corintiana utiliza o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não lhe é dado de direito. Este um áudio deste jogador único da história do futebol. Não tenho ciência de algum outro jogador que tenha tido uma graduação tão qualificada, uma graduação acadêmica, e que tenha tido um destaque, que tenha jogado em alta performance 2 Copas do Mundo. O depoimento do Dr. Sócrates, que Marco F. nos trouxe em decorrência do título que foi consumado quinta-feira. A pergunta que eu gostaria de lançar para os integrantes da mesa de hoje, abrilhantada com a figura deste grande profissional, que é o Alex Miller, e deste profissional do futuro, que eu não tenho a menor dúvida, que é o nosso amigo Marcos Evaí. Craque do time de 2015 se chama Adenor Bach. O Tite ele conseguiu fazer com que um time normal tivesse um desempenho muito acima do normal. Né? Esse time é um time que, talvez na mão de outro técnico, ele ficasse em 8º lugar. E se fosse outro técnico também... Se fosse o outro técnico do ano passado... não teria Jadson, não teria Renato Augusto, não teria Elias, porque foi o Tite que conseguiu convencê-los de permanecer, né? Ele é o grande craque do Corinthians, sim. Alex, você acha exagerado uma comparação, não no estilo, mas assim na importância do Tite com o Tele? Não, eu acho que o Tite, em termos de importância para o Corinthians, tem a mesma importância do que o Tele tem para o São Paulo. E capacidade ele está mostrando ter também. Acho que cada um no seu tempo, são épocas distintas, são momentos diferentes do futebol, né? E o futebol mudou bastante, mas acho que cada um no seu tempo tem uma importância muito parecida. O Tele no São Paulo e o Tite no Corinthians. Acho que o Tite tem que ser valorizado no Corinthians da mesma maneira como o Tele Santana é valorizado no São Paulo. Eu acho que dá para traçar um paralelo, sim. Eu conversava com o Alex na hora do almoço a respeito. O Alex. Aliás, estava boa a lasanha, hein? Oh, puxa vida, está aguardando a janta, o resto tá. Vamos lá. Vida, que coisa. Mas eu conversava com o Alex na hora do almoço e ele falava de que foi um divisor de águas na vida, apaixonado pelo futebol dele, aquele 4-1 Flamengo e Palmeiras. Foi. E daí nós falávamos o seguinte, que se Tele tivesse permanecido no Palmeiras, talvez o Palmeiras tivesse experimentado um desenvolvimento semelhante àquele experimentado pelo São Paulo na década de 90. Talvez a fila tivesse durado menos, né? Talvez a fila tivesse 17 anos, quase, né? Exatamente. E o Tele saiu porque a seleção brasileira pegou o Tele. Exato. Né? Mas o Tele estava numa fase muito boa no Palmeiras, aquele jogo... Eu era criança, tinha 4 anos de idade para 5, e eu me lembro daquele jogo como se fosse hoje. Você morava em Recife? Não, eu morava em São Paulo, morava na Rua Graúna, em Moema. E eu tava com meus familiares ali na sala, eu lembro muito bem, vendo televisão. Cada gol que o Palmeiras fazia eu não acreditava, e pulava, e caía no chão, dava cambalhota na sala, porque foi realmente um grande jogo. Porque o Flamengo era um grande Flamengo. Era o Flamengo campeão mundial, queria ser campeão mundial. Seria campeão mundial pouco tempo depois. Né? Já tinha Zico, quer dizer, era um time fantástico do Flamengo, com o Maracanã lotado jogando. Então a tendência era de que o Flamengo ganhasse o jogo, era favorito, mas o Palmeiras fez um jogo perfeito, arrebentou, ganhou por 4-1, e aquele jogo marcou minha vida mesmo como torcedor de futebol. Aquele jogo, o time do Palmeiras era aquele time que encantava no Campeonato Paulista, né, de 79. Era o Pedrinho, Beto Fuscão, tinha o Jorginho já vindo já tinha chegado do Marília. Tinha o Pires, tinha o Mococa, tinha o Jorge Mendonça, né, tinha Gilmar, né?
Tinha o César, atacante, não o César maluco, é outro César. O outro César, que é pai do menino lateral esquerdo do Vasco, que fez até o gol contra o Corinthians, aí o Júlio César. Júlio César. O pai do Júlio César é o César, que foi atacante do Palmeiras nesse dia. Baroninho, jogava bem demais o Palmeiras, eu gostava do Baroninho. Ponta esquerda. O Baroninho é sogro de algum jogador do Corinthians. Tem algum jogador tem alguma coisa a ver com o Baroninho, não lembro quem. Algum jogador do Corinthians é casado com a filha do Baroninho, né? Mas realmente, então, na sua visão, essa colocação do Marco F, de que Tele está para o São Paulo, assim como Tite está para o Corinthians, e quem seria o grande nome da história do Palmeiras que você colocaria como grande técnico? Olha, eu posso falar da minha geração. Luxemburgo. Eu acho que é o Luxemburgo. O time da Parmalat jogava muito. Eu acho que é o Luxemburgo. Porque assim, mas aí tem que ter muito a minha idade, assim. Se o cara tiver, eu tenho 40 anos. Se o cara tiver 35, já não vai achar isso. Porque o título de 93, para quem tem a minha idade, 2 ou 3 anos a mais ou a menos, dói. Para mim é mais importante o título de 93 do que a Libertadores de 99. E o título de 93 foi um campeonato paulista, que hoje as pessoas não estão nem aí. É mais ou menos aquele paulista de 77 do Corinthians. Exato. Não, com uma diferença, né? Tanto é que meu e-mail, meu perfil no Twitter é Alex Miller 93. Né? Meu e-mail é Alex Miller 1993. Quer dizer. Mas com uma grande diferença, né? O Corinthians saiu em cima da ponte. Então a rivalidade Sim, sem dúvida. Bom, não sei, mas se fosse um Santos ou se fosse um São Paulo. Bom, São Paulo também acho que é bem comparável com o Corinthians, né? Pelo fato de dessa. Mas tem 74. Uma rivalidade. Para mim, a maior rivalidade de São Paulo é Palmeiras e Corinthians. Até mesmo porque são as torcidas mais apaixonadas, né? O Palmeirense e o Corinthians são muito parecidos. Eu acho. Concordo. Você acredita que se fosse outro time ali não seria tão marcante no 93? Seria porque seria a quebra de um jejum. O palmeirense não aguentava mais ter o sarro tirado. As piadinhas, né? As piadinhas. Eu na ocasião, desculpa cortar. Imagina. Eu na ocasião, em 93, eu trabalhava no Etapa Vestibulares. E a final foi num sábado. Foi. Né? E o cara que fazia o horário, que eu esqueci o nome agora, ele escalou só corintiano para dar aula. Então todos os corintianos do curso deram aula naquele sábado, né? E aí a gente não podia, não era como agora, que era fácil acompanhar, então era só no rojão, né? Então foi 4-0, né? Então o primeiro rojão, depois o segundo, depois a expulsão do Ronaldo, né? Então aquele foi para nós corintianos, foi dia 12 de junho. 12 de junho de 93. Então esse foi um dia horrível. Foi um dia maravilhoso. Para vocês foi maravilhoso. Isso que é bacana no futebol. Christian. O Baroninho é sogro do Christian. Do Christian? Sim, Turquia, volante e tal. Tá ganhando uma nota no Corinthians sem jogar, hein? Você vê que coisa, né? 450 mil pra ficar no banco, legal. Um pouco mais que a gente aqui. Quase nada. Agora, eu tava analisando os títulos do Corinthians, uma coisa boba que eu notei é que o espaçamento entre os títulos está diminuindo. O Corinthians foi campeão em 90, depois em 98 e 99, consideram só. De 98 pulou para 2005. Eram 8, passou para 7, de 7 passou para 6 e de 6 passou para 4. Né? É que Marco F sempre faz essa observação, porque como ele é professor, então um dos papéis de Marco F é sempre calcular a progressão geométrica, a PG de menos... O Corinthians cresceu muito nos últimos... Você quer dizer que obrigatoriamente o Corinthians vai ser campeão daqui a 2 anos? 2 anos vai ser campeão intergaláctico. Entendi. Não, só para saber. Pode ser, por que não? Eu acho que o Corinthians ele pode ter um... É curioso, né? Então... Quando na eleição de 1985, ela foi um divisor de águas e o Corinthians estava num caminho muito bom e a nova gestão não se apresentou tão favorável ao futebol. Então isso nós estamos verificando com o Palmeiras, quer dizer, como a mudança, a substituição do Tirone pelo Paulo Nobre, o São Paulo, os problemas políticos. Quer dizer, os clubes eles ainda dependem muito da sua diretoria, né? Quer dizer, eles não têm uma autonomia. Então, o que o Marco F falou, tem muita propriedade, pode acontecer, mas depende muito da questão política. Se vier um grupo que tem uma gestão equivocada, o Corinthians pode voltar a ficar... O Aidar é um ótimo exemplo no momento atual que a gente está vivendo aí de política de clube, né? Talvez a gente possa considerar que a mudança nos estatutos do Corinthians, né, o fato de não poder haver reeleição, isso tenha
tenha sido importante também. Porque a gestão do Mário Gobi foi uma gestão não tão boa como as outras, mas ela acabou rápido. Exato. Né? Ele foi substituído e isso evita, né, aqueles presidentes de 40 anos no poder. Você já pensou, Mário Gobi mais reeleito, outra? Né? Absurdo, né? O Palmeiras é um exemplo disso, né? Quer dizer, então a efervescência política no Palmeiras, além de impedir uma continuidade, gera um problema muito grande porque, quer dizer, às vezes uma pessoa, se o Mário Gobi tivesse continuado, seria uma pessoa que não iria ter sustentação. Se o Tironi tivesse continuado, seria uma catástrofe. Ele ficou sozinho, o Gobi, né? Depois da contratação do Mano, ele ficou sozinho na diretoria. Que foi todo mundo contra. Saiu a grande parte da cúpula corintiana, saiu porque era contra a contratação do Mano e a demissão do Tite. Foi um grande erro, né, Alex? Verdade. Foi. O Tite podia ter continuado no comando do Corinthians. Assim como foi um grande erro da CBF não ter levado o Tite para a seleção, que estava pronto para isso naquele momento. Né? Alex, o Rogério Vidal, ele manda aqui um abraço, fala, puxa, eu tô chateado mesmo, né, por não estar participando do programa de hoje. Falou que é um dos programas mais legais que a gente já fez, né, que está sempre aqui com a gente. Ele... Grande abraço, Rogério. Rogério é um estimadíssimo amigo e, quer dizer, sentimos muito a falta do Rogério. Mas, meus amigos, estava verificando aqui... Coitado do Alex Miller. Coitado do Alex Miller. Um pequeno currículo de Alex Miller. Quer dizer, ele trabalhou. Cabe no tempo que tem aí? Não, eu vou colocar num Drops Box aqui. Não sei se é essa a expressão, porque eu sou um analfabeto digital. Mas ele trabalhou com Orlando Duarte, Cláudio Zaidan, Silvério, Antônio Delfiol, Fernando Vieira de Mello, Igor Mendonça, Roberto Avalone. E é uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco no Torcida Paulista, uma pessoa... porque uma coisa que a gente sempre tenta fazer, Alex, é quando a gente traz um convidado, você não está aqui na condição de convidado. Embora você seja uma unanimidade no jornalismo, você está aqui como nosso amigo. Então, uma coisa que nós temos uma satisfação enorme em tê-lo como amigo. Na primeira vez que você me chamou, que você cogitou de eu participar do programa, puxa vida, gostaria muito, mas não posso porque na mesma hora eu tenho outro compromisso. Claro. E não dava, tava trabalhando no Grupo Bandeirantes. Agora que eu saí, primeiro eu liguei porque, ó, tô aí, quando quiser, falou, não, vem nesse já. É uma satisfação porque nós acompanhamos há muito tempo, porque eu até, Igor Mendonça, você que é uma enciclopédia do futebol, não. Eu não me recordo de outra pessoa além de Alex Miller e Mauro Betting que sejam assumidamente torcedores de um time e mantenham a credibilidade perante todas as torcidas. É verdade. Eu não me lembro, veja, eu não tô, se existe algum outro nome, eu não estou querendo falar mal de nenhum profissional, mas eu não conheço nenhuma pessoa que gravite em todas as torcidas sendo assumidamente torcedor de uma agremiação. Eu acho isso muito legal também. Não sei como que é o tratamento com o Alex, porque esses dias eu vi que com o Mauro Betting o bicho pegou, né? Pelo texto que ele escreveu em referência ao Corinthians, e vários palmeirenses o criticaram. Eu não sei se é assim com você, mas eu tenho a mesma sensação de que é uma opinião completamente isenta. Não é puxando pro time que ele torce. E é muito bacana isso. Obrigado. Aí o teu estilo, Alex, o bom humor, a informação tranquila, sabe? Eu acho que cativa todo mundo. Né? É o meu jeito de ser. Não, então, mas que eu acho que algumas pessoas, eu acho que é o seu caso, algumas pessoas têm o prazer de trabalhar com aquilo que gostam, né? Que é a sensação que você nos passa e que passa para todo mundo que te ouve, né? Por isso que, antes da gente entrar aqui, o pessoal do programa anterior, do Arquibancada Show, veio te cumprimentar e eu acredito que em qualquer lugar que você vá, todo mundo vai te procurar e vai falar a mesma coisa. É um prazer estar com você aqui. Os depoimentos de amizade que já escutei em relação à figura do Alex são impressionantes, do Lélio Teixeira, do Odinei Ribeiro e de tantos outros. Eu vou além. O Alex, e faço questão de consignar aqui, ele é uma mistura de Vanderlei Nogueira, que é uma pessoa inteligentíssima, com Mauro Betting.
ou seja, uma pessoa brincalhona, como Vanderlei Nogueira, preparada como Mauro Betting, e é uma unanimidade. E vou dizer uma coisa, você está aqui como nosso amigo, como nosso convidado, mas aguardamos, isso aqui é uma intimação que estamos fazendo. Ao vivo. Intimação ao vivo, com o dedo em riste, aguardamos você, se existir alguém com uma parca reduzida, ínfima e ridícula inteligência, vai verificar que o hiato Alex Miller não pode permanecer. Traduza, por favor. Não, mas estamos aguardando. É muito complicado. Estamos aguardando. Estamos aguardando ansiosos. Pelo amor de Deus. É uma intimação que nós, na condição de ouvintes, nós fazemos. Você é do tipo do profissional. Temos 30 segundos, mas pois não. Tipo do profissional que você liga o rádio e mesmo se tiver 1 milhão de propagandas, você permanece porque o âncora é muito bom. E quando você estava na Bandeirantes ou na Bradesco, era Bradesco, né? A última, a gente saía daqui já, acho que era Bandeirantes que você fazia com o Zaidan. Sim. Eu sempre tenho essa confusão de Bradesco ou Itaú. Era espetacular. Eu queria acrescentar, eu queria acrescentar uma coisa muito, assim, desde o tempo, das vezes que eu te ouvi na Bandeirantes, né, o jeito como você se refere à sua família, né, hoje estou tendo a oportunidade de conhecer teu filho, isso pra mim é tudo na vida, sabe?